Vamos continuar na palavra de Deus aqui. Terceiro lugar, primeira lição então, cuide para não ignorar a existência do mal. O mal é real, o maligno é real. Cuide para não fazer o que te contamina. Em terceiro lugar, cuide da sua função em sua família. A gente fala essas coisas assim, ninguém gosta, né? Fica tudo sério, né? Mas a gente tem que falar da Bíblia toda. Amém ou não amém? Concorda, sem corda? A gente tem que falar a Bíblia. Cuide da sua função em sua família. Exemplo da pandemia. Todo mundo tem que fazer a sua parte contra a pandemia. Sim ou não? Cada um tem que fazer a sua parte. Trazendo para a vida familiar, como é que funciona? Cada pessoa tem que fazer o seu papel, senão a coisa não funciona. Cuide da sua função. Se é marido, se é mulher, se é filho, se é pai. Cuide da sua função na sua família. Acontece muito que o marido e a mulher começam ali os dois, estavam junto, cuidando e tal. Aí depois tem filho, virou papai e mamãe. Aí ele se esquece, ele deixa de ser marido e mulher e vira apenas papai e mamãe. E até chamam assim, né? É até bonitinho. Papai e mamãe. Vira criança, deixou de ser adulto. Você pode ser um profissional lá fora. A Bíblia é muito clara sobre os nossos papéis, a nossa função. Se você é filho, você obedeça, você está debaixo da autoridade de seus pais, etc. Vamos andar então no texto, versículo 6, continuando o texto. Diz o texto que olhando para a árvore, vendo que, aqui começa algo interessante, gente. Deus não escondeu o proibido. A árvore não estava escondida. Já viu essa ideia na sociedade? Que aquilo que é proibido tem que ficar escondido. Mas aqui, o proibido não está escondido. Eu me lembro das histórias que minha mãe conta, né? Ainda bem que eu não lembro dessas coisas. Essas coisas que eu aprontava. Vou falar só as mais leves. Que para sair de casa, tomava tanto café, era tão viciado no café, que para sair de casa, ela precisava esconder a garrafa em cima do armário, onde ela botava. E aí na frente dela, escondia e tal, fingia que não vi nada, né? Só olhando, ficava na boa e tal. Ela saía, o que você acha que acontecia? Lá vai o homem escalando o armário, a criança. Quantas vezes garrafas quebrando, derrubando tudo. Mas eu acho interessante aqui que Deus não esconde o proibido. Vendo que ela viu. Deus não escondeu isso. O que eu aprendo que Deus nos chama a responsabilidade, não a imaturidade. Cuide da sua função em sua família. Gente, se é marido, seja homem, seja marido, se é mulher, seja esposa. Se é pai, seja mãe. É profissional, exerça. Deus nos chama a responsabilidade, não a imaturidade. Eu não tenho que obedecer só na frente dos pais, só na frente de Deus, só na frente da igreja. Eu tenho responsabilidade com a palavra. Amém ou não amém? Cuide da sua função em sua família. Se você quer cuidar da sua família, cuidar da sua vida espiritual. Como que nós deixamos então de cuidar da nossa função? Um exemplo que eu acho engraçado que a gente tem visto, quando a gente vai no mercado, algum local que a pessoa usa máscara, tem algumas pessoas que elas são muito, não sei se ela se cansa, né? Ela está de máscara, mas a máscara está onde? Você já deve ter visto isso. Ela deixa a máscara no queixo, né? Quem sabe o vírus gosta do queixo, mas... Então, não adianta estar de máscara e deixar a máscara no queixo, não é verdade? Então, como que nós deixamos de cuidar? Então vamos observar o texto. No versículo 5 antes, a serpente diz para ela: Deus sabe que se vocês comerem. Então, antes de ver, no versículo 6, ela ouviu algo. Ela deu ouvidos a algo. Ela deu ouvidos à criatura rebelde em lugar do Criador. Como é que nós estamos deixando de cuidar? Estamos dando ouvido ao que não é de Deus, ao que não é palavra de Deus, a quem não é cristão, a quem não vive a fé, e ouvindo outras coisas em vez de ouvir a palavra de Deus. Deu ouvidos à criatura em lugar do Criador. Seguiu as impressões, a interpretação da serpente, em vez de seguir as instruções divinas. O primeiro profeta da história, ou profeta, a primeira, foi a serpente.
Deus sabe, olha, Deus sabe que se comerem. E trazendo para a vida espiritual, isso aqui é muito sério. Eu, particularmente, penso na minha vida como cristão, como ministro do Evangelho, e me preocupo demais com isso aqui. Ela seguiu as impressões pessoais da serpente, em vez de seguir a instrução divina. Gente, a Bíblia é clara. Você precisa orar e perguntar para Deus, ou interpretar, que precisa perdoar, ou não está claro na Bíblia? Que precisa congregar, participar da igreja, ou não está claro na Bíblia? Que precisa evangelizar, ou não está claro na Bíblia? Que pornografia é pecado, ou não está claro na Bíblia, etc, etc. Mas deram lugar à criatura em vez do Criador. Seguiu as impressões pessoais da profeta serpente, em vez de olhar para a Escritura Sagrada. Eu quero aplicar algumas coisas aqui, olhando para o nosso quadro como igreja, como cristãos. Para nós, igreja, gente, seguir um pregador, pastor, padre, um pregador, sem conteúdo bíblico, antibíblico, ele pode ser positivo, coach, bonito, famoso, top. Isso é seguir a interpretação, as impressões da serpente. Isso é idolatria, isso não é cristianismo, coisa nenhuma. Ele pode ter 300 mil seguidores, mas se não tem conteúdo bíblico, é idolatria, não é cristianismo. Se você quer me ouvir para falar coisas boas, ou para falar a verdade de Deus, eu entendo, você pode gostar daquele pregador, daquele outro, joia, joia, mas seguir um pregador sem conteúdo bíblico é idolatria, é seguir o profeta serpente. Entrar num evento, mesmo cristão, num culto, correndo, pisando nos outros, para ficar colado no palco, pertinho de Jesus, é idolatria, não é cristianismo. Acorda, gente. Impressões da serpente, ouvir pregação, um pregador, sem conferir na Escritura Sagrada o que ele está falando, é idolatria, não é cristianismo, é impressão da serpente. Se você não estiver olhando na sua Bíblia, você é um alvo para ser enganado muito fácil, porque tem muita pregação que nem da Bíblia fala. Cuide da sua função em sua família, olha a vida espiritual como está. Ouvir música, seja ela qual for, sem analisar sua letra, é idolatria, não é cristianismo. É impressão da serpente. Seguir sonhos, visões, sem se submeter à Escritura Sagrada, sem julgar pela Escritura, é idolatria, não é cristianismo. Amém? Fecha aqui as impressões da serpente. Você pode estar pensando aí, mas e aquele texto que diz assim, ouça de tudo e retém o que é bom? É 1 Tessalonicenses 5,21, diz assim, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Mas em primeiro lugar diz, ponham à prova. Ouvir de tudo, sem filtro bíblico, significa que a Bíblia, que Jesus, não é autoridade na nossa vida. Ouvir de tudo, sem filtro bíblico, significa que Jesus não é autoridade na nossa vida, que a Bíblia não é autoridade na nossa vida. E se Jesus, a Bíblia não é autoridade na nossa Bíblia, quem é que está sendo? O seu amigo, o seu parente, o seu ídolo? Vamos continuar, então eu quero dar algumas dicas para cuidar da nossa função em nossa família. Cuide da sua função em sua família. Primeira dica, então, que a gente vê no texto. Não tenha como meta a sua realização pessoal. Verdade. Porque se você queria a sua realização pessoal, você não ia casar, você não ia viver para o outro. Versículo 6 diz assim, olha, vendo que era agradável ao paladar, atraente aos olhos e para obter discernimento. Foi isso aqui que provocou o deslize espiritual deles.
Deixa eu te perguntar, analisando, fazendo analogia. Nós queremos o prazer de não usar máscaras ou o cuidado da saúde? O que a gente prefere? Trazendo para o espiritual, nós queremos a verdade de Deus, mesmo que nos confronte, que nos oriente, ou nós queremos a mentira que nos dá prazer e nos leva à eternidade sem Deus? Não tenha como meta a sua realização pessoal. Gente, eles tinham tudo no jardim. Tudo, comunhão com Deus. Eram governadores, tinham tudo, não tinha falta de nada. Felicidade não é desejar o que não temos, é aprender a cuidar do que temos. Não tenha como meta sua realização pessoal. Outra dica que a gente vê no texto: preste contas à sua família, à sua casa, dialogue, converse, dê satisfação, sim. Versículo 6 diz que ela foi lá, tomou e comeu e pronto. É mais ou menos assim: eu não tenho que dar satisfação a ninguém não. Ninguém mais nem mim. Não tem que dar satisfação. Tem sim. Você é filho, tem que dar satisfação aos seus pais, sim. Onde você está? Aí o menino nem atende o telefone, né? Tem que dar satisfação. Preste contas à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais. Se for para comandar a vida sozinho, não case. Se fosse para eu viver do meu jeito sozinho, para que eu ia compartilhar minha vida com minha esposa? Meus sonhos, meus projetos, minhas ideias. Se é para fazer sozinho, não case. Preste contas à sua família, cuide da sua função em sua família. Se fosse só para ter filho, me desculpe, mas eu tenho que falar. Se fosse para ter um filho apenas, você não precisava de um cônjuge. Bastava um esperma e um útero, um óvulo, não é verdade? E infelizmente é assim que a sociedade está fazendo hoje. Eu não preciso de ninguém. Mas isso está fora do projeto de Deus. E diz o versículo 6, ela tomou e comeu. Um ato tão simples, não é? Tão simples o ato e tão penoso o resultado. Quando nós deixamos de dar satisfação, de prestar contas à nossa casa, à nossa família, da esposa saber a senha do nosso celular, do nosso e-mail, conhecer a nossa vida, da nossa administração financeira, etc. Isso é cuidar da nossa função em nossa família, em nossa casa. Terceira dica: não se anule, não seja ausente, não omita o seu papel. Não se anule, não seja ausente, não omita o seu papel. Até o ditado popular já diz. Eu acho muito legal que a sociedade, a gente sabe as coisas são certas. E diz um ditado que quem cala, com certeza você já falou aí, consente. E é isso mesmo. Versículo 6 diz que ele recebeu e comeu. Não se anule, cuide da sua função em sua família, seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja filho, se é avô, seja o avô, não misture as coisas, cada macaco no seu galho. Tem casa que é o filho que manda, que dirige tudo. Como diz um pastor uma vez, que até o cachorro que manda, ele senta no sofá lá e ninguém pode encostar. Não se anule, não seja ausente, não omita o seu papel, dialogue, converse. Tem gente que está tudo tão bem que ele não quer conversar nada, ele não gosta de falar de casamento, não gosta de ir em encontro de casais, não gosta de falar sobre educação de filhos, que ele acha que está tudo bem. Eles também acharam que estava, mas não estava. Não fique ausente da sua casa, da sua vida, da sua realidade, da educação dos seus filhos, dos afazeres do lar, isso mesmo, não se anule. Da administração financeira. Hoje de manhã tivemos uma reunião com os casais falando disso. A gente tem que sentar, a gente tem que trabalhar, olhar as nossas contas. Meu amigo, minha amiga, não se anule da sua vida familiar. Converse com seus filhos, converse com sua esposa, com seu esposo. Se você é solteiro, trabalhe a sua vida pessoal como solteiro também. Cuide da sua vida, da sua função. É em casa que precisamos ser trabalhados e tocados por Deus. Quem sabe esse tempo está sendo uma oportunidade de Deus para a gente mudar a nossa espiritualidade. Em casa, lá temos que começar a cuidar de fato da nossa vida pessoal, dos nossos familiares, da nossa família.
Continuando então, qual é o problema da falta de cuidado? Se você não quer essas dicas, então observe o que o texto mostra de falta de cuidado. Versículo 7 diz que os olhos dele se abriram. Aí você pode pensar, olha, então aconteceu o que a serpente falou. 2,17, Deus falou que morreria. É exatamente isso que acontece. Você pode ganhar prazer na infidelidade e perder seu casamento. Esse é o ganho que nós temos quando nós não cuidamos da nossa função familiar, da nossa vida. Ganha prazer até numa infidelidade, mas perde o casamento. Ganha dinheiro, mas perde a saúde. Ganha no presente, na vida terrena, mas perde a eternidade com Deus. Ganha tempo sem servir a Deus, apenas indo de vez em quando, mas perde os galardões do céu, prometidos aos servos de Deus. Ganha na opinião, é turrão na sua opinião, mas perde a razão. Ganha vergonha e perde a liberdade. Eles precisaram da folha da figueira para cobrir a sua vergonha. Se nós não cuidarmos, é isso que a gente vai ganhar. Qual é o problema da falta de cuidado ainda? Versículo 8, ouvindo os passos do Senhor. Olha que maravilha, Deus está vindo aí para conversar conosco, mais um dia na presença de Deus, mais um culto, mais um louvor, mais uma palavra, mais um dia de jejum, de oração, que bênção, hoje vamos marcar. Mas diz o texto que eles esconderam da presença do Senhor. Qual é o problema da falta de cuidado? Quando você não cuida da sua vida, da sua família, o que é bom, o que é prazeroso, o que é espiritual, se torna ruim. Jejuar, congregar, servir a Deus, cultuar, isso é muito ruim. Se torna ruim. Por quê? Porque eu não estou cuidando da minha função, da minha vida e família. Então a gente vai no culto e acha que o culto está ruim. Não, o que está ruim é que dentro de casa tem alguém que precisa se converter. Gente, o que era tão bom, prazeroso, espiritual. Quando nós não cuidamos, nós reagimos ao mal com receptividade. E a Deus o bem com vergonha e fuga. Foi o que eles fizeram. Isso é um sinal. Se cultuar começa a ficar pesado, toma cuidado. Você não está cuidando da sua vida. Se ler a Bíblia começa a ficar pesado. Então eu diria, para pegar esse tema nosso, essa campanha, fique em casa cuidando e cuide de quem você ama. Para estar em casa cuidando da família verdadeiramente, eu preciso ter uma vida espiritual íntegra com Jesus e com sua palavra. Isso sim é estar em casa cuidando de quem eu amo, cuidando da minha vida. Ter vida de integridade com Jesus, com a palavra de Deus. Amém ou não amém?